Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves, uma professora negra, de cabelos cacheados, usando óculos, de calça preta e blusa estampada. E a aula de hoje será o movimento dos planetas em suas mãos. Então vem comigo. Para a gente começar esse papo, a gente precisa falar que movimentos são esses, professora? E são esses que a gente vai ver agora. Vem comigo. Então, a gente consegue observar nessa imagem o quê? Que todos os planetas eles vão girar ao redor do Sol, através das suas órbitas, né? Antes da gente começar esse papo dos movimentos, a gente tem aí uma imagem de uma órbita. Então, a gente tem aí a órbita do nosso planeta, né? Uma órbita elíptica. E a gente tem sempre nessa órbita elíptica o quê? Um lado que o planeta vai estar mais próximo e um lado mais afastado do Sol. O lado mais próximo a gente vai chamar de periélio, né? Lembrem sempre desse P de próximo. Então, a gente tem aí na nossa órbita, a gente tem o periélio e a gente tem o afélio. Esse afélio seria o ponto mais afastado do nosso planeta em relação ao Sol. E a gente vai agora entrar nesses dois movimentos. Um movimento que a gente vai conhecer como rotação e um movimento que a gente vai conhecer como translação. A gente vai ver cada um deles. Movimento de rotação, que o planeta Terra e todos os demais planetas eles vão fazer em torno do seu próprio eixo, como vocês estão vendo aí. Lembrando sempre que esse eixo ele é o quê? Inclinado, né? Então a gente tem aí um eixo inclinado e esse movimento acontecendo e desencadeando o quê? O dia e a noite. À medida que um lado do planeta está iluminado, o outro vai estar escuro. Então, a gente vai conhecer como dia e noite, levando aproximadamente 24 horas. Então, a gente tem aí, e esse movimento ele vai ocorrer sempre do lado oeste para o lado leste. E a gente vai falar rapidamente sobre o movimento aparente do Sol. Então, para a gente entender um pouquinho esse movimento aparente do Sol, que tem tudo a ver com o movimento de rotação, eu trouxe para vocês aqui uma luminária representando o Sol e o nosso globo. Então, a gente tem o quê? Esse movimento de rotação sempre ele vai acontecer do lado oeste para o lado leste, ou seja, sempre no sentido anti-horário. Então, o planeta ele vai fazer esse giro em torno do seu próprio eixo nesse sentido. Mas, professora, e o movimento aparente do Sol? A gente sabe o quê? Que o Sol ele sempre vai nascer do lado leste, né? Eu sei que o Sol nasce do lado leste, mas por quê? É justamente por isso. Voltem para cá. A gente tem o quê? Olha, esse movimento da Terra, né? De rotação acontecendo do lado oeste para o leste. Então, aqui você é o observador. Você está aqui da sua casa e você vai ver esse Sol, né? Nascer do lado leste para oeste. Então, à medida que eu vou fazendo o movimento de rotação do sentido anti-horário, olha como é que essa luz, essa iluminação desse Sol vai chegar na sua casa. Do leste para o oeste. Então, a gente tem o nascer até o pôr do Sol nesse sentido. Muito legal, não é? Voltem aí para o slide que vocês vão ver exatamente isso acontecendo. Então, a gente consegue observar que o movimento aparente do Sol, ele, na verdade, é de leste para oeste, justamente pelo fato do nosso movimento de rotação ser o inverso. E quando a gente fala, pessoal, em movimento aparente, isso se dá por quê? Porque, na verdade, nós, né, o planeta está se movimentando, né? E não o Sol. A gente tem aí esse movimento aparente. Agora, chegou o tema da aula. Movimento dos planetas em suas mãos. Que tal você aí da sua casa construir todo esse sistema de forma didática e você discutir com a sua família, com seus colegas e com seu professor? Vamos lá? Então, a gente pode usar o quê? Um palito de churrasco, uma lanterna para representar o Sol ou até mesmo o celular, um cravo, um boneco, um pedacinho de fita para representar o observador do planeta, uma bolinha de isopor, ou limão, ou laranja e uma caixa de papelão para prender o globo. Então, eu trago para vocês aqui o exemplo que eu fiz. Eu usei um papelão, já que eu tinha em casa, o palito de churrasco, né, a bolinha de isopor. Então, aí de casa você pode usar sua criatividade e pintar, né, os continentes, os oceanos. E lembrando sempre que a Terra ela tem o quê? O seu eixo inclinado, né? E aqui você pode fazer o movimento de rotação.
Lembrando que aqui eu coloquei o observador, vocês conseguem observar, e sinalizei os hemisférios norte e sul. E aí vocês podem explorar todo o conceito que a gente já viu, tanto do dia e da noite, do movimento aparente do Sol, com esse movimento de rotação. Lembrando que você pode usar um celular, se você não tiver luminária, uma lanterna, não precisa ser uma luminária propriamente dita. Muito legal, não é? Eu trouxe uma outra ideia também do movimento de rotação. Olhem aí. Então, pessoal, esse aqui é um outro modelo para a gente experimentar o quê? A rotação. Então, a gente tem uma caixa de papelão, essa caixa está toda pintada de preto, coloquei umas estrelinhas aqui de papel branco, como vocês estão observando. Utilizei o mesmo globo, olha, a mesma bolinha de isopor. E aqui, né, com palito de churrasco, a gente tem um formato de cruz. E aqui eu tenho um furo nessa caixa. E esse sistema aqui de iluminação, ele pode ser substituído pelo celular, por uma lanterna pendurada aqui, não precisa ser esse aqui. Ou, se vocês quiserem que a família participe, pode pedir o seu pai, a sua mãe, seu responsável, para colocar um bocal de lâmpada aqui e acoplar diretamente na eletricidade. E aí, o que a gente vai fazer aqui, olha? A gente consegue observar a rotação. E a gente consegue observar também o quê? O dia e a noite, como a gente está vendo um lado iluminado e o outro lado escuro. Muito legal, não é? Que tal você levar essa ideia para sua escola, para o seu professor, para sua feira de ciências? Acho que vai fazer maior sucesso. Mas esse é o movimento do planeta Terra. E como será dos outros planetas? Olhem aí. A gente tem aí o movimento de rotação de todos os planetas aqui do nosso sistema solar. E a gente consegue observar o quê? A Terra, né, com as suas 23 horas e 56 minutos, aproximadamente 24 horas. E eu destaco também o quê? Olha quanto tempo Júpiter leva para fazer a volta em torno do seu próprio eixo. Apenas 10 horas. Agora, Vênus, olha quanto tempo ele leva. 243 dias. Só para dar a volta em torno do seu próprio eixo. É muito tempo. E a gente consegue observar todos os demais planetas aí com seu movimento de rotação. Então, a gente viu que nós não estamos sozinhos e que esse movimento de rotação, ele varia, né? Para cada particularidade dos planetas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? A translação. Vamos lá? O movimento de translação, ele vai ser um movimento que os planetas vão realizar ao redor do Sol. Então, cada planeta vai ter a sua órbita, como a gente já viu, e essa órbita vai ser o quê? Vai levar um determinado tempo para ser completada. Então, a gente tem aí o quê? O ano do calendário vai corresponder exatamente ao movimento de translação. No nosso caso, né, o nosso planeta Terra, ele vai durar aproximadamente 365 dias e a gente vai entender um pouquinho depois o porquê do aproximadamente. Agora é a hora do movimento de translação em suas mãos, né? Então, como que a gente pode fazer esse movimento aí? Eu trago aqui alguns materiais que a gente pode usar para exemplificar esse movimento da sua casa ou da sua escola. Um disco de vinil, aqueles discos antigos que com certeza seu pai, seu responsável deve ter em casa, uma caixa de pizza, uma lanterna para ser o sol ou, mais uma vez, o celular, uma bola de isopor ou limão para ser o planeta Terra e, mais uma vez, o palito de churrasco ou um rolo de papel para ser o suporte do planeta. Bom, pessoal, vocês conseguem observar aqui que eu usei uma caixa de papelão para ter um suporte, o meu disco de vinil e aqui eu tenho o meu sistema. O seu sistema pode ser o quê? Uma lanterna com até mesmo um copo descartável. O copo descartável ele pode servir de lustre. Então, a gente tem aqui só mesmo para não ficar muito forte essa iluminação, a minha bolinha de isopor que nós já utilizamos no movimento de rotação. Eu coloquei a fita crepe, vocês podem colocar qualquer fita para dar o suporte. E aí a gente vai fazer o quê? O movimento da Terra ao redor desse Sol. Então, assim, é bem legal, olha. Vocês conseguem observar que o meu planeta Terra ele está inclinado, lembrem sempre do eixo de inclinação. E vocês vão conseguir o quê? Exemplificar o movimento de translação. É claro que se você aí de casa conseguir acoplar o movimento de rotação e de translação junto,
é o melhor dos mundos. Mas aqui, a gente está aqui separando os movimentos para facilitar a visualização, ok? Muito legal, né? Então, não deixe de compartilhar essa ideia na sua casa, com o seu professor e na sua escola. E mais uma vez, e quando a gente fala que esse movimento, ele dura aproximadamente, né, 365 dias, é porque ele dura 365 dias mais 6 horas. E aí, o que foi feito, né? Foi decidido que a cada 4 anos, né, é acrescido um dia a mais no nosso calendário. Justamente porque a gente tem aí 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, chegando a 24 horas. Então, sempre no mês de fevereiro, a gente vai acrescentar o quê? Um dia a mais, né? Então, vai ser o dia 29 de fevereiro, a cada 4 anos, que a gente vai conhecer como ano o quê? Bissexto. É só para fazer esse acerto de contas do movimento de translação. Olha só quanta coisa legal vocês conseguiram visualizar nesse movimento. E aí eu pergunto para vocês, como é que deve ser o movimento de translação nos outros planetas? Vocês têm alguma ideia? Será que esse movimento também leva 365 dias? Vamos olhar. Então a gente tem aí uma imagem que representa o movimento de translação de outros planetas. E olha que interessante, a Terra, né, com os seus 365 dias aproximados, mas Vênus, que tinha uma rotação muito longa, ele vai ter aí o quê? Uma translação muito curta. Então, ele vai ter uma translação de 225 dias. E o movimento de translação, pessoal, ele é muito interessante. Por quê? Quanto menor a órbita, mais rápido vai ser esse movimento. Então, a gente tem aí Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, por isso Mercúrio vai ter ali o quê? 88 dias para completar essa volta ao Sol. Já Netuno, que vai ser o planeta mais distante do Sol, olha quanto tempo ele vai levar, 165 anos. É muito tempo para completar aí a sua volta, o seu movimento de translação. Então, vocês viram aí, né, como é que o movimento de translação, ele ocorre de diferentes formas, de acordo com o tamanho da órbita do planeta, né? Se é mais próximo ou mais distante do Sol. Eu vou ficando por aqui com esse movimento de translação em minhas mãos aqui, que eu acabei de construir. Espero que você faça de casa, poste sua foto e espero que tenha gostado da aula. Tchau, tchau!